Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre emoções inteligentes, parte 7, capítulo 7 do livro Emoções Inteligentes, do Thiago Brunet. Se você está acompanhando essa série aí de podcast, você já sabe que vamos para o capítulo 7. Se você caiu de paraquedas, fica aqui comigo, ouve esse podcast e depois dá uma olhadinha nos anteriores. Se você está acompanhando essa série aí de podcast, você já sabe que vamos para o capítulo 7. Se você caiu de paraquedas, fica aqui comigo, ouve esse podcast e depois dá uma olhadinha nos anteriores. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. E é muito incrível eu estar falando agora sobre esse capítulo, porque eu quero te convidar para ir lá no meu Instagram, no eu.fernandagonçalves, para ver uma live que eu fiz, onde eu falo exatamente sobre uma das bases aqui da inteligência que o Thiago Brunet coloca nesse capítulo, tá? Então vai lá, me segue, ok? E vamos que vamos, né? Porque o show da vida não pode parar. Bom, vamos lá. Esse capítulo é bem interessante também, né? Porque ele traz pra gente 3 bases da inteligência emocional. Nós vamos falar aqui sobre a motivação, o autocontrole e a empatia. E realmente são 3 bases bem significativas e a gente vai agora conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, ele começa falando da motivação, né? Ele diz o seguinte: sem motivação não se vai longe. Sem inteligência emocional não se tem motivação. E ele fala que a motivação tem muito a ver com entusiasmo, que vem do grego entheos, que literalmente significa em Deus. Então, quando a gente vê uma pessoa entusiasmada, né, a gente vê aquele brilho no olhar, aquele brilho que transcende, sabe? A gente sente algo diferente, aquela energia incrível. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Será que você tem sido uma pessoa entusiasmada? Ou você tem sido uma pessoa reclamona, chata pra cacete, que só vê, que me arruma, na verdade, um problema pra cada solução? Né? Reflete aí, porque isso é importante. Tô perguntando sobre você, tá? Não é só pra você ficar falando dos outros, não. É pra pensar sobre você. Isso é muito importante. Vamos olhar pra dentro e ver o que a gente precisa melhorar. E aí ele fala que estar entusiasmado ou motivado equivale a ter uma conexão de vida divina tão intensa que a realidade atual não determina seu humor ou a forma como se vê as coisas. Isso é muito importante, entender que tudo que acontece na nossa vida vem para uma questão de aprendizado. E olhar, né, o que de bom aquela situação, aquele desafio quer nos mostrar ou quer nos ensinar. Sem ficar reclamando daquilo, sem ficar chorando sobre o leite derramado. Sabe, é ter um outro olhar. E aí, o que eu faço com isso? O que eu faço com esse limão que a vida me entregou? Chupo? Faço uma limonada? O que eu faço? A gente começar a pensar sobre isso faz com que a gente viva com certeza muito melhor e muito feliz do que a cada desafio a gente ficar reclamando, ou seja, clamando 2 vezes pelaquela dificuldade que estamos passando. Presta atenção com relação aos seus pensamentos. Os seus pensamentos ditam o seu dia. Os seus pensamentos mostram como que vai ser o seu dia. Então, se você já acorda com péssimos pensamentos, dizendo que não vai conseguir, que isso é muito difícil, que é impossível, provavelmente você vai conseguir, né, exatamente o que você está pensando. Então, muda os seus pensamentos, tá? Isso é importante. E a gente precisa buscar essa consciência. Poxa, o que eu estou pensando? O que repetidamente eu penso? Essa consciência é fundamental
para você ser uma pessoa motivada e entusiasmada, tá? Pensa sobre isso. E lembra de uma coisa, a motivação, ela é o primeiro passo. O segundo é você se manter disciplinado para continuar fazendo, tá? Isso é muito importante. Então, geralmente, a motivação, ela nos leva a agir, mas para ter constância, a gente precisa de disciplina. Então, pensa sobre isso. Então, falando sobre motivação ou sobre entusiasmo que ele traz aqui, é importante você entender o que te deixa entusiasmado, o que traz essa sensação para você. E faça isso todos os dias, repetidamente, tá? Para que você seja, todos os dias, uma pessoa entusiasmada, ok? Vamos falar aqui da segunda base, que é o autocontrole. E ele diz o seguinte: quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. E isso faz muito sentido, tá? Isso faz muito sentido. Porque a gente fica preocupado em controlar o que está fora, que a gente definitivamente não tem controle. A gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam, o que elas vão fazer, o que vai acontecer no nosso dia daqui a pouco, daqui a algumas horas. A gente não tem controle nenhum sobre isso. Então, o que a gente tem controle? Sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, sobre o que a gente quer da nossa vida, como a gente quer realizar. E olha que a gente começa a abrir mão disso, querendo controlar o externo e esquecendo da gente. Pensa sobre isso. Quantas vezes você esqueceu de você e quis controlar o externo e sofreu com isso? Bastante, né? Quis agradar e desagradou. Quis fazer alguém feliz e decepcionou. Achou que outra pessoa iria te retribuir o que você fez, outra pessoa não retribuiu. Olha aí, pensa sobre isso. Você não tem controle sobre essas questões. Esquece. Faça sem querer nada em troca. Pare de fazer algo pensando no que as pessoas vão pensar sobre você. É muito sofrimento, gente. É muito sofrimento desnecessário. Vamos usar a nossa inteligência emocional, que é já sabendo que a gente não tem controle sobre isso. Nós precisamos olhar para nós mesmos, tá? A falta de controle é uma das maiores consequências para quem não pagou o preço para desenvolver a inteligência emocional. Já pensou sobre isso? Olha como isso é sério. A sua saúde emocional é obrigatória se você quer ter paz. Isso é muito importante, né? As pessoas vêm buscando essa questão da paz interior. E aí, você é uma pessoa que tem paz, se sente em paz, consegue botar a sua cabecinha no travesseiro e dormir em paz? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa responder. Quantas pessoas me relatam que deitam e a cabeça não para? Se você sofre disso, tá na hora de começar a pensar sobre essa questão do autocontrole. Será que não é um controle excessivo sobre o que você não pode ter controle? Será que você não está sofrendo à toa? Será que não está na hora de você praticar a sua inteligência emocional e entender que você não tem controle sobre o externo e sim sobre os seus pensamentos? Não é não? É muito legal a gente poder refletir sobre isso e entender que a gente tem esse poder. Entender que a gente não pode ficar terceirizando esse poder e que é a partir desse movimento que a gente entende que é possível, sim, mudar o que a gente pensa. Mas isso tem que começar por você, né? Tem que começar pelo ato de, não, isso daí eu não tenho controle, eu não vou ficar sofrendo com relação a isso. Mas eu posso controlar o que eu penso, eu posso controlar como eu quero me sentir, eu posso controlar o que eu desejo realizar na minha vida, como é que eu vou planejar o passo a passo, como é que eu vou organizar a minha vida para realizar os meus sonhos, sem se deixar contaminar pelo externo, pela dificuldade que você está passando hoje, tá? Porque essa dificuldade ela vai passar. Outros desafios virão e você vai sempre dar desculpa que você não vai fazer isso ou aquilo para sua vida porque você está passando por um desafio. Então você nunca vai fazer nada, porque nossa vida é um eterno desafio. É igual jogo de videogame, você passa um nível, você vai pro próximo. E aí vai, não é assim? Então, não tem porquê ficar dando desculpinha e terceirizando, falando que não vai fazer porque você está passando por um momento difícil na sua vida. Vamos pensar nas prioridades. Você tem que ser prioridade, ok? Vamos passar para o próximo pilar, que ele fala da empatia. E aí eu queria perguntar, você é uma pessoa que
realmente pratica empatia? Se coloca no lugar do outro sem julgar? Na minha opinião, a dificuldade que a gente tem da empatia está ligada ao nosso julgamento. Porque a gente quer justificar ou quer... É como se fosse uma espécie de... Deixa eu entender por que na minha imaginação, né? Porque eu não conheço a pessoa. Então deixa eu entender por que aquela pessoa se comportou daquele jeito. Aí você começa a julgar através do seu olhar, dos seus padrões, da sua vivência, da sua experiência. Lembrando aqui que aquela pessoa que você está julgando, ela tem uma vida, ela tem uma outra experiência, ela tem uma outra vivência que não dá pra gente comparar. Então, quando você julga pela sua lente, você está julgando pela sua experiência. Quando a gente para de ficar com esse olhar de julgamento, que a vida treinou a gente a ser assim, tá? A vida treinou. O tempo todo as pessoas julgam as outras. Vamos dar um passo atrás aí e começar a falar o seguinte: olha, se precisar de mim, eu sei que você está passando por um momento difícil, se precisar de mim, eu tô aqui à sua disposição, vamos conversar. Mas o que às vezes as pessoas falam? Ah, não, mereceu passar por tudo isso. O que será que essa pessoa fez na vida dela para estar passando por isso? Será que essa pessoa foi uma boa mãe, uma boa filha? E aí começa o julgamento, né? É a gente querer justificar, provar que aquela pessoa está passando por aquilo porque ela merece. Isso não é ter empatia, minha gente. Isso não é nada legal. Até porque nós temos telhado de vidro. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então, quanto mais a gente puder lembrar, não julgue, não julgue, não julgue. Simplesmente esteja à disposição. Diz para aquela pessoa que você tá ali porque ela precisar. Às vezes ela só precisa ouvir isso. Talvez ela nem fale nada com você, mas ela ter falado isso quantas vezes em momentos difíceis da minha vida, quando alguém disse isso pra mim, como que isso me fez bem, sabe? Como isso salvou o meu dia, como isso me fez me sentir uma pessoa especial. Então é sobre isso que eu quero que você pense. Você conhece alguém que está passando por algum desafio? Não tá legal? Só diz pra essa pessoa que você tá à disposição porque ela precisar. Se for para conversar, enfim, se for para fazer uma ligação, enfim, o que ela quiser, que você tá à disposição. Vale a pena, gente, vale a pena, tá? E ele traz também aqui pra gente sobre uma palavra nova que eu não conhecia antes de ler esse capítulo, que ele fala sobre a emocionabilidade, que é um termo que o Dr. Daniel Goleman, da Universidade de Harvard, define como o poder de sentir o que o outro está sentindo. É a evolução da empatia, como ele descreve aqui nesse capítulo. Mas eu quero te dizer o seguinte, vamos buscar ajudar as pessoas, sabe? Nos colocarmos numa posição de eu tô aqui para te ajudar, para te ouvir. Porque muitas vezes ficar também sofrendo por aquela pessoa e também não fazer nada, não adianta. Talvez fazer alguma coisa possa ser rezar, orar, buscar aí a sua espiritualidade para ajudar aquela pessoa. Pode ser falar com ela, dizer que você tá lá à disposição, enfim. Você vai descobrir qual é a forma melhor de você fazer isso, tá? Sinta no seu coração e faça. Mas não deixe de fazer. Isso, muitas vezes, quando a gente não faz, quando a gente não tá nem aí, né? Isso demonstra um pouco da nossa falta de habilidade, até de ser mais sociável, sabe? Até de se colocar realmente à disposição. Porque, gente, a nossa maior moeda é o tempo. Porque o nosso tempo é finito. Então, não é dinheiro que é o mais importante, é o nosso tempo, é como a gente utiliza o nosso tempo. E nossa, quando a gente doa o nosso tempo para alguém que quer conversar, que precisa desabafar, enfim, isso é incrível, sabe? Isso é muito legal e a gente precisa praticar mais isso. Olhar para aquelas pessoas que estão precisando de alguma forma que você queira dar um apoio e faça isso, sabe? Não deixa o tempo passar, não. Porque talvez essa pessoa não vai ter mais tempo ou você não tenha mais tempo para isso. A gente não sabe o destino de cada um.
Então espero que esse podcast tenha lhe trazido muitas reflexões para você pensar. Pense sobre essas 3 bases aí da inteligência emocional: motivação, autocontrole e empatia. E que você possa, cada dia, praticar mais essas 3 bases na sua vida. Tá? Tenho certeza que você vai para o outro nível do jogo de videogame se você praticar essas 3 bases aí. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre emoções inteligentes, parte 7, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ed.com e fernandagonçalves.com.